Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós vamos encerrar aqui esses 3 dias que nós estamos fazendo de devocionais em Romanos capítulo 12. Nós vimos na segunda-feira o quanto nós precisamos nos tornar disponíveis para Deus, não nos amoldando ao padrão desse mundo aqui. Nós vimos que o nosso verdadeiro culto ao Senhor é nos oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável, deixando a palavra de Deus nos transformar, renovar a nossa forma de pensar, para que a gente se alinhe com a sabedoria de Deus e não com a sabedoria desse mundo aqui. E aí nós vimos ontem como nós vamos colocar a nossa vida cristã em prática no nosso relacionamento com os irmãos em Cristo e o nosso posicionamento individual como cristãos, como devemos viver, como devemos nos posicionar. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos dos versículos 14 até o 21, o tema é Vencendo o Mal com o Bem. Porque, amados, nós vamos falar sobre o nosso posicionamento, nosso comportamento com os de fora, com aqueles que não são cristãos. Então, eu quero ler aqui com os irmãos capítulo 12 de Romanos, os versículos 14 até o 21. Está escrito assim: Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amados, aqui eu vou compartilhar com os irmãos 7 características que nós extraímos do nosso comportamento para com os não cristãos. Como nós devemos nos posicionar, nos relacionar, nos comportar com aqueles que são de fora, seja da nossa família, seja no ambiente de trabalho, seja com pessoas da nossa convivência, aqueles que não são cristãos, ou seja, pessoas de fora, às vezes que nós não conhecemos. Hoje em dia, por exemplo, nós temos as redes sociais, nós não conhecemos as pessoas, mas acabamos interagindo com as pessoas através das redes sociais. E aí, o que a Bíblia nos ensina no nosso comportamento como cristãos com essas pessoas, com aqueles que não são cristãos? Então, a primeira característica, nós devemos sempre abençoar aquelas pessoas que nos perseguem. Normalmente, aquelas pessoas de fora que não são cristãos, tem muitos que se incomodam com a nossa fé cristã e de alguma forma ou de outra eles tentam nos perseguir, tentam vir contra nós, seja com calúnia, seja com fofoca, com difamação, de alguma forma tentam nos ofender, tentam nos colocar às vezes em família. Isso acontece muito, né? Quando os familiares não cristãos às vezes querem colocar nós contra outros familiares, enfim, todo tipo de perseguição que você possa imaginar que você receba proveniente de pessoas que não são cristãs, a Bíblia nos diz o quê? Abençoar essas pessoas. E é interessante porque a Bíblia reitera isso. Ela não só fala abençoem aqueles que os perseguem, ela reitera abençoem-nos, não os amaldiçoem. Ou seja, não libere palavras de morte, de destruição sobre a vida dessas pessoas. Libere palavras de vida. Ao invés de você entrar na roda dos escarnecedores para falar mal dessas pessoas, fique em silêncio, fique calado.
deixe a sua boca liberar palavras de vida sobre essas pessoas. Lá no final nós vamos ver, né, que quando nós vencemos o mal com o bem, é como se a cabeça dessas pessoas ficasse cheia de brasas vivas. Ou seja, é sobre eles que vai vir o constrangimento, o fogo do Senhor. É sobre eles quando nós vencemos o mal com o bem. Então, a primeira característica é abençoar, deixar a nossa boca e o nosso coração e a nossa vida ser instrumento de vida sobre essas pessoas. A segunda característica é nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, ou seja, saber se colocar no lugar do outro. Sabe, amados, muitas vezes nós vemos, eu não sei se só eu tenho percebido isso, mas é, a impressão que dá é que às vezes é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, principalmente quando são não cristãos, né? Quando é alguém que não é nosso irmão em Cristo, ele está vivendo uma vitória, um momento de alegria, parece que aí a tendência é fechar o nosso coração. Mas olha o que a Bíblia diz: alegrem-se com os que se alegram. Não importa se ele não é cristão ainda, ore por essa pessoa e alegre-se com ele se ele está vivendo um momento feliz, está vivendo um momento de alegria, alegre-se com essa pessoa e chore com os que choram. Ou seja, consiga se colocar no lugar do outro. Eu sei, amados, que às vezes parece muito difícil isso para nós, né? Às vezes a gente olha, mas como assim? Como que eu vou conviver? Mas a gente precisa aprender a se colocar firme em quem nós somos em Deus. Por que eu falei que às vezes é difícil se alegrar com os que se alegram? A gente tem visto isso muitas vezes até no meio da igreja, até entre irmãos em Cristo. Quando é para chorar com os que choram, alguém que está de luto, alguém que está enfrentando uma dificuldade, a gente vai lá e se posiciona, né? As pessoas conseguem se posicionar, dando um ombro amigo, mas quando é para se alegrar com a restauração, com a vitória de alguém, parece que as pessoas não querem. A inveja parece que toma conta, o rancor, a amargura, nem sei explicar, definir exatamente o que é, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram também. Tem sido um momento tão difícil, né, amados? Nós temos vivido um tempo difícil que às vezes até o luto não tem sido respeitado, né? As pessoas entram num julgamento, falar mal das pessoas. A gente tem visto isso, né, no mundo. Infelizmente, isso adentra a igreja, mas o ensino da palavra de Deus para nós é que a gente tenha misericórdia, tenha compaixão, ou seja, saiba se colocar no lugar do outro. Então, que eu e você nós possamos colocar isso em prática na nossa vida em nome de Jesus. A terceira característica é não tratar as pessoas de forma parcial, ou seja, nós não devemos dar privilégios por causa do dinheiro ou dos bens que possuem. É o que a palavra nos ensina ali. Que nós devemos, quando a Bíblia diz estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não é associar-se no sentido literal de me tornarei sócio de alguém. Não, amados, é associar-se no sentido de se relacionar. Não devemos ser orgulhosos a ponto de não nos relacionarmos com alguém simplesmente porque é uma pessoa que não tem bens, que não tem nada, vamos colocar aqui, vou colocar entre aspas, não tem nada a nos oferecer. Porque o mundo vive assim, né? O mundo quer os relacionamentos com alguém que tenha algo a oferecer. Então, eles procuram sempre se associar, vamos dizer assim, como a Bíblia nos diz ali no versículo 16, se associar com pessoas que tenham algo a oferecer, em dinheiro, em posses, em bens, em fama, em poder. No mundo funciona assim, mas com Deus não. O nosso relacionamento, seja tanto com irmãos em Cristo, isso nós podemos trazer para o convívio com os irmãos em Cristo também, e com os de fora. Nós não vamos fazer nenhum tipo de acepção. Aqui eu quero lembrar os irmãos um devocional da semana passada, que eu falei com os irmãos sobre
intimidade, sobre nós termos relacionamento íntimo, aquela aliança em que nós abrimos o nosso coração. Ali eu expliquei pela palavra de Deus que nós devemos ter essas alianças com pessoas que de fato andam no mesmo espírito que nós. Então, esse associar-se, esse se relacionar, amados, é o relacionamento que nós temos com todas as pessoas. É darmos ouvido, é ouvirmos as pessoas, é sermos gentis, respeitosos com as pessoas. Nós não vamos fazer nenhum tipo de acepção. Ah, eu vou ser respeitoso só com quem tem dinheiro, com quem não tem, eu não tô nem aí. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então, só fazer esse adendo aqui, não estou falando sobre aquele relacionamento de intimidade em que nós abrimos e rasgamos o nosso coração. Aí a Bíblia nos ensina a fazermos esse tipo de aliança com irmãos em Cristo, que andam na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo propósito, na mesma visão. Aqui eu estou falando no relacionamento geral com todas as pessoas, né? Nós vamos viver, vamos respeitar, vamos amar, vamos ouvir as pessoas, independente da sua posição social, independente de qualquer coisa. Nós não vamos usar de parcialidade. Em nome de Jesus, não vamos fazer acepção. A outra característica, a quarta característica aqui que nós aprendemos, é que nós devemos fazer sempre o correto diante de todos. Olha que interessante, amados. Diante de todos, lá no seu trabalho, se só você é cristão, mas todo mundo faz isso aqui, todo mundo burla isso aqui, todo mundo faz desse jeito aqui, mas você sabe que é errado, você não vai fazer. Você vai fazer do jeito que é correto. Você vai fazer da forma certa. Você não vai se deixar moldar pelo mundo, não vai se deixar moldar pelo padrão, pela sabedoria, pela forma de viver do mundo. Ainda que você vire motivo de chacota, de escárnio, não se importe com isso. Permaneça firme no Senhor, fazendo sempre o que é correto diante de todos. Não é só de alguns ou só dos olhos dos irmãos em Cristo ou do líder, né? Tem aquelas pessoas que quando estão na frente ali dos irmãos em Cristo, da liderança, faz tudo certinho, mas quando tá longe, tô nem aí. O que a Bíblia nos ensina? Fazer o que é correto diante dos olhos de todos. A outra característica, a quinta característica, é fazer o possível para viver em paz com todos. Veja que é algo que a Bíblia diz, façam o possível. Às vezes é difícil viver em paz com uma pessoa que não quer a paz, mas a Bíblia diz que nós devemos fazer todo o possível. Então, aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos fazer. Por exemplo, nós não vamos entrar em picuinha, em discussão, em falar mal das pessoas. Nós não vamos fazer isso. Às vezes você tá lá no teu ambiente de trabalho, tem alguém que não gosta de você, aquela pessoa fica falando mal de você. Você não vai retribuir falando mal dela. Então são coisas simples, amados, coisas simples, que nós precisamos o quê? Nos posicionar como cristãos, como filhos de Deus, lembrando que nós recebemos a capacitação e a força para viver assim do Espírito Santo, é o Senhor que nos capacita a vivermos assim. Então, aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos fazer o possível para viver em paz com todos. A sexta característica é não se vingar de ninguém. Abandone o espírito de vingança, entregue para Deus. É o que a Bíblia fala. Não retribua vingança, não procure se vingar de ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz, faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu dou muitos exemplos falando sobre local de trabalho, amados, porque normalmente são os locais onde existe todo tipo de crença, né? Todo tipo de pessoas ali. E são nesses locais, às vezes acontece dentro da família também, né? Famílias que não são todos cristãos. E aí, nesses relacionamentos que não tem o que a gente fazer, a gente se relaciona com as pessoas da nossa família, sejam elas cristãs ou não. A gente se relaciona com as pessoas do nosso trabalho, sejam elas cristãs ou não. A gente não tem como fugir disso, não tem o que fazer. Então, por isso que eu dou esses exemplos, porque são exemplos muito práticos, muito vívidos em nós. E aí nós precisamos o quê? Nos posicionar
não é alimentando um coração vingativo. Pelo contrário, é fazendo o bem para aquela pessoa. É fazendo o contrário do que ela espera. Ela espera que você vá se vingar e você faz o bem para aquela pessoa. Veja que a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça deles, não é sobre a nossa cabeça. Aí é entre eles e Deus. É eles que vão ser constrangidos pelas brasas vivas do Senhor. E a sétima característica é não retribuir o mal com o mal, pelo contrário, devemos vencer o mal com o bem. Veja que todas as características podem ser resumidas nessa aqui, que inclusive é o tema, o título, né, do nosso devocional, vencendo o mal com o bem. Por quê, amados? Porque quando nós nos posicionamos de uma forma diferente do que as pessoas de fora esperam, elas têm a expectativa que a gente vá se vingar, que a gente vá retribuir o que elas estão fazendo para nós. E ao contrário, ao invés de retribuirmos o mal, não simplesmente ficamos calados ou em silêncio, mas fazemos o bem. Naquilo que está ao nosso alcance para abençoar aquela pessoa, nós vamos fazer. Amados, isso constrange, o amor constrange. Tem algumas pessoas que dizem: não adianta, aquela pessoa é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu não posso tratar ela assim. Não, amados. O amor de Deus, o amor genuíno de Deus. Aqui eu não estou falando sobre nós nos tornarmos pessoas coniventes com o erro dos outros, ou então pessoas tolas, insensatas, que deixam os outros fazerem o que quiserem de nós. Não é nesse sentido que eu estou falando aqui, não, amados. É no sentido de termos um posicionamento que a pessoa vai ficar constrangida, porque nós vamos agir conforme o amor genuíno de Deus. A pessoa tá falando mal de você, ela espera que você fale mal dela, você não vai falar mal dela. Pelo contrário, se você puder de alguma forma abençoar, ajudar, seja um familiar, seja um colega de trabalho, não sei, mas de alguma forma o Senhor vai te conduzir para que ela se sinta abençoada por você. E a Bíblia diz que quando isso acontece, você acaba amontoando brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. O constrangimento vem para ela. Ela que vai se sentir, ela que vai perceber, mas eu tô fazendo o mal e essa pessoa não me retribui, né? O que que acontece? Amados, ainda que demore, o constrangimento vem. A pessoa, ainda que demore, mas acontece, amados. Nós não podemos ceder ao calor do momento, né? O nosso maior problema é quando nós cedemos ao calor do momento, a emoção ali do momento, que tá um ambiente ruim, um clima ruim, e a gente vai lá e fala o que não deveria, faz o que não deveria. E por isso que eu mencionei, né, e vou mencionar de novo, é só no poder do Espírito Santo, amados. Por isso que é aquele devocional que nós vimos na segunda-feira, sobre nós nos tornarmos disponíveis a Deus para que essa vida, esse posicionamento que o Senhor requer de nós, possa ser vivenciado e experienciado por nós. Não tem como nós vivermos assim na força do nosso braço. Impossível. Nós só podemos vencer o mal com o bem, agindo de uma forma justa, correta diante de Deus e diante de todas as pessoas, no poder do Espírito. Não tem como nós vivermos na força do nosso braço, amados. É pela capacitação e pelo poder que vem do Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos capacita para isso. E essa capacitação, amados, vem exatamente do nosso relacionamento com o Senhor. Por isso que nós aqui insistimos, eu sempre insisto com os irmãos, tenham uma vida com Deus, um relacionamento por meio do estudo da palavra e por meio da oração. No devocional de amanhã nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse poder que a palavra de Deus tem de atuar em nós de uma forma tão sobrenatural que nós não percebemos naturalmente, mas quando nós olhamos ao redor, nós começamos a ver, mas algo está diferente, o ambiente está diferente, eu estou diferente, o que está acontecendo? É o poder da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo. E isso vai se tornando visível, à medida em que nós vamos insistindo, perseverando nesse relacionamento com Deus. Por quê? Porque é a vida de Deus, Deus deseja fluir a vida dele
através de nós. É como Jesus disse: venham a mim e bebam. Ou seja, venham e saciem a sede de vocês, bebam tudo o que vocês querem, e então do seu interior fluirão rios de água viva. Os rios de água viva provêm dessa vida com Cristo, em Cristo, e nós precisamos alimentar isso, amados. Mas isso nós vamos ver amanhã. Então, para nós nos posicionarmos de uma forma que glorifique a Deus com os não cristãos, ou seja, vencendo o mal com o bem, somente é possível pelo poder do Espírito Santo. Na força do nosso braço, não vamos conseguir. Vai ser frustração e decepção, mas no poder do Espírito, o Senhor nos capacita, nos fortalece, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá entendimento. O Senhor coloca as palavras certas na hora certa nos nossos lábios. O Senhor nos dá poder para ficar calados quando é necessário calar. É o Senhor quem faz isso. Por isso que nós precisamos alimentar a consciência da presença de Deus em nós, a consciência da nova vida em Cristo Jesus. Nós já nascemos de novo. Sabe, é muito importante nós alimentarmos essa consciência, amados, para que a gente possa colocar essa vida em prática. Porque se nós acharmos que nós continuamos sendo as mesmas pessoas, fica difícil nós colocarmos a vida de Cristo em prática. Temos que ter essa consciência: eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu fui regenerada em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, pelo poder vivificador do Espírito de Cristo que vive em mim. Eu posso viver uma vida justa, santa, reta, eu posso amar, eu posso abençoar aqueles que me perseguem, eu posso me colocar no lugar do outro, eu posso me alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, eu posso tratar as pessoas de uma forma imparcial, ou seja, eu não vou tratar ninguém fazendo acepção. Pelo poder do Senhor, eu posso retribuir o mal com o bem, eu posso fazer a diferença dentro da minha casa, no meu local de trabalho, na rua, onde eu estiver. Pela capacitação e pelo poder de Cristo, eu posso viver assim. Por isso que a gente precisa alimentar essa consciência. E nós alimentamos essa consciência nos alimentando com as verdades de Deus. Não tem como nós alimentarmos a consciência da nova vida, não tem como nós alimentarmos a consciência da vida de Cristo em nós, alimentarmos a consciência do vencer o mal com o bem, se nós ficarmos nos alimentando com enganos, com mentiras, com conteúdos seculares que não edificam em nada. Sabe, amado, a gente precisa ser bem radical na nossa vida cristã, ter um posicionamento ousado mesmo com Deus. Ter um posicionamento ousado de receber todas as verdades de Deus para nós e nos alimentar com isso. Sabe, a palavra diz que nós devemos meditar na palavra dia e noite. Medite nas escrituras, medite nas verdades de Deus dia e noite. Você não vai passar dia e noite lendo a Bíblia o tempo inteiro, não é isso, amados. Mas é meditando, sabe? Eu gosto muito da meditação bíblica, muito, muito. Vou até fazer um adendo aqui. A meditação do mundo, principalmente a meditação que vem oriental, é uma meditação totalmente anticristã. Por quê? Porque é uma meditação que ensina a pessoa a esvaziar a mente dela. Essa não é a meditação bíblica. A meditação do mundo diz que nós vamos encontrar paz se nós conseguirmos meditar tanto a ponto de não pensarmos em nada. Essa é uma meditação antibíblica, anticristã. E tem muitos que têm feito esse tipo de meditação. A meditação oriental é muito bacana para trazer paz, para trazer equilíbrio para o corpo. Essa não é a meditação bíblica, amados. Qual que é a meditação bíblica? É pensar, remoer, falar consigo mesmo a respeito das verdades da palavra de Deus. A gente precisa aprender a viver assim. A gente precisa desenvolver essa meditação bíblica. Não tem como desenvolver a meditação bíblica se a gente não se alimentar com as verdades de Deus. Por isso que é tão importante, amados, nós termos vida com a palavra. Leia um capítulo da Bíblia ao dia. Leia todos os dias a Bíblia. E não leia simplesmente assim, salteado, vou ler qualquer capítulo. Não, escolha um livro e diga assim, durante esse mês eu vou estudar a carta aos Romanos. E leia a carta aos Romanos. Durante esse outro mês aqui, eu quero estudar a primeira carta aos Coríntios. Leia toda a Escritura.
Ah, durante esse mês eu quero estudar o Evangelho de João. Leia, sabe? Mas não fique lendo versículos soltos assim. Não tô falando que não podemos ler assim, mas é mais efetivo, mais eficaz, amados, quando nós pegamos um livro, quando lemos todo o livro, quando recebemos, quando entendemos, quando fazemos as perguntas. Mas quem escreveu? Para quem foi escrito? Qual era o propósito de Deus em escrever isso daqui, em pedir, em inspirar essa pessoa para escrever essa carta ou esse livro? Por isso que é bom a gente ter aquelas Bíblias de estudo que tem ali no início a data em que foi escrita, para quem que foi escrito, qual que era o propósito. É bom isso, amados. Nós temos hoje tanto conteúdo, né? Tanto conteúdo maravilhoso, tanto material bom. A gente precisa investir na nossa vida cristã. Às vezes a gente investe em tantas coisas aí e não investe na nossa vida cristã. Eu não tô falando, amados, que nós vamos nos tornar todos, por exemplo, né? Eu tenho chamado para ensinar a palavra de Deus, então eu me dedico muito ao estudo da palavra. Eu não tô falando que todos os irmãos vão fazer isso, porque nem todos têm o chamado para ensino, para professor bíblico. Eu sei disso, mas todos nós temos o chamado para nos relacionarmos com Deus como filhos de Deus. Então faz parte da nossa caminhada cristã. Então invista na tua vida. Se você tira ali, eu tenho meia hora que é para fazer a minha leitura bíblica, para orar. Poxa, compra uma Bíblia boa, dessas que você vai ter ali um estudo ali, uma prévia daquela carta ou daquele livro, sabe? E se dedica. Não importa se você tira ali, você lê um capítulo ao dia, você pode meditar durante todo o dia naquele capítulo. Meditar em algo que te chamou a atenção. Eu sempre falo, medita nas escrituras e pensa naquilo que te chamou a atenção, aquilo que mais fortemente o Espírito Santo queimou no seu coração na leitura bíblica do dia. Amados, que eu e você nós possamos viver assim. É assim que nós vamos nos comportar de maneira a vencer o mal com o bem, porque a capacitação a gente vai recebendo do poder de Deus, do nosso relacionamento com Deus. Tá bom, amados? Que eu e você possamos nos render cada vez mais a essa vida de intimidade e de comunhão com o nosso Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa capacitação, o Senhor é que nos dá graça para vencer o mal com o bem. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder. Pai, a minha oração é que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso coração e nós possamos ver como o Senhor vê, possamos entender como o Senhor entende, possamos analisar as coisas conforme a tua sabedoria e a tua verdade. Nos ajuda nisso, Pai. Nós precisamos de ti, nós dependemos de ti. A minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos no Senhor, capacitados pelo Senhor, encorajados pelo Senhor a viver em todas as coisas de uma forma que o seu nome seja glorificado. E quando nós vencemos o mal com o bem, o seu nome é glorificado, Jesus. Então, nos ajuda a viver assim, nos ensina, nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.